Olá meus queridos tripulantes, meu nome é André Borges e está começando mais um vídeo do canal Era dos Piratas. Galera, no vídeo de hoje eu vou começar falando do capítulo 118, não 718, eu sempre erro, eu falo 700 e pouco. 118, então se você quiser ler ele antes de ver meu vídeo ou quiser acompanhando junto comigo, o link está aqui embaixo na descrição. O capítulo 718 começa com a Vivi tentando convencer o Dory de que não foram eles que colocaram os explosivos na bebida dele. Mas o Dory não estava nem aí pra isso, ele tinha certeza que tinham sido eles que fizeram isso, então ele partiu pra briga com o Ruffy. E aí então a luta entre eles começa. O Ruffy escapa de uns golpes aqui, recebe outros golpes ali, mas no fim das contas estava tudo meio equilibrado. Só que o foda, cara, é que o Dory ele tava machucado, então a cada golpe que ele dava, ele cuspia um pouco de sangue. Bom, no fim das contas o Ruffy acaba vencendo aquela luta bem facilmente. Eu acho que o Ruffy teria vencido de qualquer jeito, mas como o Dory já tava todo fudido, a luta foi muito mais fácil. Ah, só um detalhe interessante aqui. O Ruffy é mais ou menos do tamanho do dedo do Dory. Nossa, quanto do dedo do Dory. Bom, enfim, o Ruffy foi lá, venceu a luta e como disse a Vivi, foi até bom o Ruffy ter nocauteado o Dory, porque senão as feridas dele iam piorar. Beleza. Só que agora o Ruffy tava muito bravo por causa desses negócios dos explosivos. Porque o outro gigante não teria feito isso, e os companheiros do Ruffy jamais fariam uma besteira dessa. O que significa que tem outra pessoa na ilha. Aí nós partimos lá pra algum lugar no meio da floresta, onde nós vemos que realmente tem outra pessoa naquela ilha. E essa outra pessoa são pessoas. Tava lá o Mr. Tree junto com a Miss Golden Week em uma casa branca que tava lá no meio da floresta. E que aparentemente foi feita com o poder do Mr. Tree, que logo logo nós vamos saber qual que é. E aí chega lá os sacos de pancada da BW, o Mr. Five e a Miss Valentine. O Mr. Five e a Miss Valentine já chegam falando que aquela missão era deles e que era pro Mr. Tree ficar fora dessa. Mas o Mr. Tree fala, foda-se vocês, mano, quem manda nessa porra aqui agora sou eu. Se vocês quiserem me obedecer, beleza, eu vou dar 30% do lucro pra vocês. Se não, eu posso eliminar vocês agora mesmo. E aí, depois dessa pequena ameaça, eles aceitam um acordo. Depois disso, nós temos a revelação que aqueles dois gigantes são procurados pela marinha. Porque antigamente eles eram capitães de um navio pirata de gigantes. Que louco isso, não? Navio pirata de gigantes. E eles saqueavam e queimavam todas as cidades que eles viam pela frente. O que é meio estranho, né? Porque não parecem os gigantes que a gente conhecia agora mesmo. Enfim, nós ficamos sabendo desse lance aí. E nós ficamos sabendo também que cada um vale 100 milhões de berry. E obviamente o Mr. Tree quer capturar os dois. E é aí que nós começamos a ficar, eu pelo menos, né, comecei a ficar com ódio do Mr. Tree. Porque a gente fica sabendo que foi ele que colocou os explosivos no barril do Dory. Porque como ele mesmo disse, se ele não fizesse isso, eles nunca teriam chance. Mas só isso, só que malandragem filha da puta. Aí, meus caros, o capítulo termina de uma forma meio preocupante. Porque aquele vulcão que os gigantes usam como sinal para começar suas brigas explode. O que significa que eles vão voltar a lutar. Só que o Dory não tá lá tão bem de saúde assim pra voltar a fazer isso. Tá certo que o Burog também tá machucado da última luta que eles tiveram agora há pouco, mas, pô, cara, o bagulho explodiu dentro da barriga do Dory e o cara ainda quer lutar. E olha, vocês vão me desculpar, mas eu acho que o Dory alcançou o ponto onde a honra se transforma em burrice. Porque você quer lutar contra o cara lá? Beleza, tudo bem, mas nesse estado que você tá, é óbvio que você vai perder. Galera, antes de continuar o vídeo, gostaria de lembrar vocês de pedir pra vocês de darem uma olhada lá no meu vlog Noturnicamente. Eu fiz esse vlog aí pra me divertir, pra divertir vocês e pra poder falar de assuntos que não são especificamente sobre One Piece, pra falar de assuntos diversos e aleatórios. Então vão lá, dá uma olhadinha, se vocês gostarem, se inscrevam no canal. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Bom galera, a partir de agora eu vou falar do capítulo 119, então você já sabe, se quiser ler antes de ler pra descrição. O capítulo 119 começa com o Burog partindo lá pra briga dele e o Sop torcendo pra ele. E o Sop ainda tava falando de se tornar um valente guerreiro do mar igual esses gigantes, só que ele tava com medo de atravessar a floresta por causa dos dinossauros. Ele até bate no peito e fala assim, ó, não é por nada não, mas eu tenho certeza que eu não tenho a menor condição de lutar contra um dinossauro. E ele fala isso de uma forma valente, pra se vangloriar isso. Mas enfim, no fim das contas eles decidem ir lá pra casa do outro gigante onde o Ruffy tava com a Vivi. E falando neles, a gente vê que o Dory colocou uma coisa enorme que parece a carcaça de um animal em cima do Ruffy pra impedir ele que o impeça de lutar. Aí o Ruffy fala uma coisa que se parece um pouco com o que eu penso. Porque o Dory fala assim que ele vai lutar em nome do deus Elbaf, que é o deus da batalha e tudo mais. Aí o Ruffy vira e fala assim, que, mano, é deus o que, mano? Se esse deus falar pra você se matar, você vai lá e se mata, é isso? E eu penso mais ou menos assim também, mas não vamos entrar em religião aqui porque isso é assunto pro meu vlog, que aliás, entrem lá noturnicamente. Bom, enfim, o Ruffy tenta convencer o Dory de que aquela luta foi sabotada e que desse jeito não vale, mas o Dory não tava nem aí, ele vai pra luta mesmo assim. E o Ruffy tava muito bravo com isso que tava acontecendo, cara, que esses negócios dos caras sabotar a briga dos gigantes, mano, como assim? E nisso a Vivi se espanta, ela pensa, nossa, mas como assim? Ele tá preocupado com o gigante que ele acabou de conhecer?
nem parece um criminoso com a cabeça a prêmio. E isso entra naquela história de preconceito contra os piratas e estereótipos e tudo mais, mas não vamos falar disso agora, né? Bom, aí nós partimos lá para aquela casa no meio da floresta onde estava o Mr. Tree junto com o resto do pessoal da BW. E eles estavam lá falando do plano deles de acabar com os dois gigantes e tramando outro plano para que eles conseguissem capturar o Ruffy, o Zoro, a Vivi e a Nami. Porque eles são as pessoas que descobriram o segredo do chefe. Bom, aí nós partimos lá pro meio da floresta onde nós vemos o Zoro um pouco perdido. Olha só que surpresa, né? O Zoro nem é perdido, não é mesmo? Aí ele encontra a Nami lá na floresta e pede a ajuda dela para voltar pro navio. Mas peraí, essa Nami tá meio estranha. E outra, na cena seguinte ela aparece correndo de um dinossauro junto com o Sop. E nessa correria o Sop sai na frente, porque vocês sabem que quando o assunto é fugir, é com ele mesmo. E aí então a Nami fica um pouco para trás e de repente ela encontra o Ruffy lá na floresta. Mas peraí, esse Ruffy também tá meio estranho. E outra, o Ruffy tava lá com a Vivi agora mesmo. Epa. Tem treta aí, hein? Tem treta aí, hein? Tem treta. Bom, aí o Sop percebe que a Nami não tava mais atrás dele. E ele pensa que ela tinha sido comida por um dinossauro. E aí ele sai correndo mais rápido ainda pra chegar logo onde o Ruffy tava. E quando ele chega lá, ele conta o que aconteceu com a Nami. Mas a Vivi estranha isso, porque se os caras da BW estavam infiltrados naquela ilha, faz sentido eles capturarem só a Nami e não o Sop, porque o Sop não tá na lista de execução deles. E ela começa a desconfiar que talvez tenha sido eles, o pessoal da Baroque Works, que colocaram os explosivos na bebida do Dory. E o legal, cara, é que quando o Sop fica sabendo o que é esse lance de bebida aí, que colocou explosivo e tudo mais, ele também fica puto com a situação. Porque obviamente não é justo eles decidirem uma luta tão honrosa quanto essa nessas condições. E falando em luta, a gente parte lá para onde os gigantes estão lutando. E o capítulo termina com a gente vendo o Mr. Tree fudendo mais ainda a situação. Porque além dele ter colocado os explosivos no barril do Dory, ele usa os seus poderes para fazer o Dory escorregar. E aí a última cena do capítulo é o Burog aproveitando esse descuido do Dory e se preparando para dar o golpe final. Bom galera, a partir de agora eu vou falar do capítulo 120. Você já sabe, se quiser ler ele antes de ver meu vídeo ou quiser acompanhando junto comigo, o link está aqui embaixo na descrição. O capítulo 120 começa com uma cena bem triste. Começa com o Burog acertando o seu machado no Dory e ganhando aquela luta finalmente, depois de um século lutando, depois de 73.467 lutas, ele finalmente ganha. E quando o Ruffy percebe que isso aconteceu, porque ele vê o sangue do Dory jorrando pra cima, ele fica puto, mas fica muito puto. E ele dá um grito falando pra pessoa que fez isso aparecer. Fez isso, o que ele quis dizer, fez isso, esse lance de colocar os explosivos na bebida do Dory e fuder com a porra toda. Aí galera, a gente tem um momento muito emocionante, que é quando a gente vê o Burog sorrindo depois de ter vencido a luta, mas a gente também vê ele chorando, ele tava sorrindo e chorando, porque era exatamente assim que ele tava se sentindo. Ele tava feliz porque ele ganhou a luta finalmente, depois de tanto tempo, mas ele também tava triste porque ele tinha derrotado o melhor amigo dele. Aí o Mr. Tree e a Miss Golden Week, que estavam lá escondidos, se revelam pro Burog. E nesse momento o Mr. Tree dá uma dica do poder dele e do poder da Miss Golden Week. Ele fala que ele é um artista e escultor e que ela é uma pintora realista. Logo nós vamos saber um pouco mais sobre esses poderes. E aí, pra piorar a situação, o Mr. Tree prende as pernas do Burog com o seu poder. Aí nós partimos lá pra casa do Dory, onde nós vemos que o Mr. Five e a Miss Valentine se revelam, porque eles também estavam escondidos, e eles se revelam pro Ruffy e pra Vivi e pro Usopp. E eles aparecem lá com o coitado do Karu todo machucado e inconsciente. Porque eles capturaram o coitadinho pra fazer ele piar. Porque assim a Vivi ouviria o pio do Karu, iria atrás dele, iria procurar ele, e aí o pessoal da BW ia capturar ela. Mas o Karu se mostrou muito valente e literalmente ele não falou nenhum pio. Mesmo ele apanhando feio dos caras, ele não falava nada, não abria a boca. O bico, na verdade, né? E ó, parabéns, hein? Parabéns, Karu, você está se mostrando um fiel companheiro e um ótimo imediato. Aí a Vivi e o Usopp estavam putos com o Mr. Five e com a Miss Valentine e partem pra cima deles pra brigar. E aí tem uma parte meio estranha, que é quando a Vivi tira dos peitos dela aquela arma. Na verdade não é dos peitos dela, é da blusa dela, mas na parte dos peitos. Ela puxa aquela, sabe aquela cordinha que ela usa de arma? Então ela puxa do peito da blusa dela. Estranho, né? Um lugar estranho pra se guardar a arma. Bom, enfim, enquanto ela fazia isso, pegava sua arma, o Usopp atira uma bomba no Mr. Five. Mas vocês sabem que bombas não funcionam com o Mr. Five, né? Então ele vai lá e atira a sua catota de nariz explosiva no Usopp. E pra piorar, a Miss Valentine usa aquele golpe dela, que ela fica leve, aí ela voa, aí ela muda o seu peso pra 10.000 quilos e cai com tudo, esmaga o coitado do Usopp. E olha, falar um negócio pra vocês, hein? Aguentar 10.000 quilos na cabeça depois de ter levado uma puta de uma explosão e ainda sobreviver,
esse Usopp tá resistente, hein? Bom, aí depois disso o Mr. Five vai lá dar um chute explosivo na Vivi e aí captura ela, infelizmente. Mas ele fala que ele não vai matar ela não, porque ele tá seguindo as ordens do Mr. Tree. E aí então ele nos revela que a fruta do Mr. Tree é a Doru no Mi, a fruta da cera. O que significa que ele pode criar e controlar cera do jeito que ele quiser. E ele também é conhecido como o Homem-Vela. E aí o capítulo termina com a gente vendo o Mr. Tree derrotando e imobilizando completamente o Burog. E falando assim que ele vai criar uma obra de arte. E que obra é essa que ele falou? Logo logo nós vamos saber. Bom galera, a partir de agora eu vou falar do capítulo 121, então você já sabe, se quiser ler ele antes de ver meu vídeo ou quiser ir acompanhando junto comigo, o link está aqui embaixo na descrição. Capítulo 121 começa com a gente vendo a Vivi capturada e o Luffy, o Usopp e o Karu derrotados. Pois é, até o Luffy tinha sido derrotado. Se bem que ele estava meio em desvantagem, né? Porque tinha uma coisa enorme em cima dele, prendendo metade do seu corpo. Mas isso não impede ele de dar uma cuspida no sapato do Mr. Five e falar: vai morrer, eu quero que você morra, eu quero que você morra. Sai daqui, morre diabo. Eu quero mais do que vocês se fodam. Vocês da Bandeirantes, eu quero mais que vocês se fodam, eu quero que vocês morram. Morre diabo. E isso só deixa o Mr. Five muito mais bravo, né? Então ele vai lá e chuta o Luffy de novo com aquela sua bicuda explosiva. Aí nós partimos lá pro meio da floresta onde o Mr. Tree tinha capturado o Burog com a sua cera. E ele fala assim que depois que a cera dele endurece, nem mesmo a força de um gigante é capaz de quebrá-la. E ele também acaba revelando pro Burog que ele interferiu na luta dele com o Dory. O que pro Burog isso é uma coisa horrível, né? Porque isso significa que a luta entre eles não foi definida de uma forma justa. E se não foi justa, não significa nada. O que quer dizer que ele derrotou o seu amigo em vão. Aí o Mr. Fly, can I blast you in the middle or destroy? Aí o Mr. Five e a Miss Valentine aparecem lá com a Vivi e o Mr. Tree prende as pernas dela com a sua cera. E depois ele cria um bolo gigante com umas velas em cima que fica girando. E aí ele vai lá e prende a Vivi e também prende o Zoro e a Nami, que também tinham sido capturados. Tem até uma parte engraçada nessa hora que é quando o Zoro vira e fala assim: então deve ser assim que as velas espetadas no bolo se sentem. Ele fala isso porque os três estavam lá presos, estavam com as pernas enfincadas no bolo, como se fossem velas dentro do bolo. Bom, enfim, eu vou explicar mais ou menos como funciona aquele bagulho lá. Aquele negócio lá que eles estavam é tipo um bolo que tem um pilar no meio. E em cima desse pilar tinham algumas velas acesas, e essas velas ficavam girando. E aí conforme elas iam derretendo, a cera derretida ia voando e ia caindo em cima do Zoro, da Nami e da Vivi, como se fosse neve. E aí essa neve que estava caindo ia grudar nos corpos deles e transformá-los em bonecos de cera. E também como essa cera derretida que estava caindo era muito fininha, eles iam ingerindo ela conforme eles fossem respirando. E isso gradativamente também ia fazendo com que os órgãos internos deles também se transformassem em órgãos de cera. Resumindo, fudeu. E aí o Burog, que estava lá imobilizado e arrasado depois de ter descoberto que a luta dele tinha sido sabotada, fala assim que ele sabia que tinha alguma coisa errada com o Dory, mas ele continua a luta mesmo assim. Porque como ele mesmo disse, como que ele ia parar a luta de um guerreiro que faz tanta questão de lutar mesmo estando ferido daquele jeito? Se um guerreiro quer tanto lutar, o mínimo que ele pode fazer é atender esse desejo. E aí nessa raiva que ele estava sentindo, ele consegue quebrar a cera que estava prendendo o braço dele. E ele ia continuar quebrando tudo se o Mr. Five não tivesse atirado sua catota de nariz explosiva nele e nocauteado ele. E aí o capítulo termina com a gente vendo o Luffy, o Usopp e o Karu recobrando a consciência e decidindo ir lá lutar contra aqueles caras de novo. Porque como disse o Luffy e o Usopp, não dava pra deixar as coisas do jeito que tava. E o legal dessa parte, cara, é o Karu cavando com o bico em volta do Luffy pra desenterrar ele de lá. É muito bonito a gente ver isso, cara, porque a gente vê que mesmo ele sendo apenas um pato, ele também é muito valente e ele também quer ajudar. Bom, meus queridos tripulantes, obrigado pela presença de vocês em mais um vídeo meu. E não se esqueçam de entrar na página do Facebook do meu grande e querido parceiro One Piece Epic World. O link para essa página está aqui embaixo na descrição, junto com o link dos meus outros parceiros e também o link do meu blog Noturnicamente. Então entrem lá e se divirtam. Um beijo no caminho da felicidade de vocês. Não sabe o que é caminho da felicidade? Procure no Google. Um beijo no caminho da felicidade de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Eu já mandei um beijo na virilha, agora eu vou lá e mando um beijo no caminho da felicidade. Eu acho que vai ter uma galera que não vai se sentir muito à vontade com esse beijo também. Mas enfim, já foi.